Oi, minha gente! Boa tarde, bom sábado! Prontos para compartilhar um tanto de cultura? Então bora, aqui no TV A Revista de hoje, vamos conhecer um novo espaço de arte na capital, visitar exposições, conhecer mais sobre os times de futebol que vão disputar a final do Campeonato Capixaba. E vamos também analisar as mudanças com a limitação dos celulares nas escolas, tá? A medida já completou um ano. E você sabe o que significa Node? Tem a ver com a geração 50+, que não se prende a rótulos e imposições da idade, tá? E a música fica por conta de gente muito talentosa que passou pelo nosso estúdio recentemente. E eu começo com Bia Garcia, cantora, compositora e enfermeira, que hoje à noite se apresenta no Inova ES em Valparaíso, na Serra. Bora curtir. Vai lembrar o tanto que eu te quis, eu sei você vai ver, mas eu tenho que aceitar, viver sem teu olhar, não posso resistir. Vem tá perto de mim, faz o tempo parar, faz tudo acontecer, vou te fazer carinho. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer bem-vindo, fazer declarações de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor. Eu sei que um dia vai lembrar o quanto que eu te quis, eu sei você vai ver, mas eu tenho que aceitar, viver sem teu olhar, não posso resistir. E vem cá perto de mim, faz o tempo parar, faz tudo acontecer, vou te fazer carinho até o amanhecer. Quem sabe é assim, hein? Te espero no farol. E a primeira reportagem do TV A Revista deste sábado te leva até um novo espaço de arte na capital, ali no coração do centro de Vitória. É a Ocre Galeria. Em meio ao movimento do centro da cidade, um novo espaço chama a atenção de quem passa. A galeria tem 2 espaços com propostas completamente diferentes. Aqui no térreo, por exemplo, mistura decoração e arte acessível. Um ambiente onde diferentes formas de expressão convivem no mesmo lugar. Peças e objetos que nos levam ao passado. A gente procura sempre garimpar peças com preço acessível, para poder repassar esses valores para o cliente, né? Porque a gente quer realmente democratizar esse acesso, né? Tanto às antiguidades quanto às obras de arte. Além de tudo, valorizar o centro da cidade, né? A Rua 7 aqui é um espaço super tradicional. Essa galeria, que durante muitas décadas foi uma galeria tomada de lojas de decoração, a gente escolheu esse lugar aqui por ter esse caráter, né? Já histórico, né? Já aqui no segundo andar, o visitante encontra obras de artes que vêm de todos os cantos do país, inclusive daqui do Espírito Santo. Ele vai encontrar nossa exposição de acervo nosso, que nossas serigrafias, nossas gravuras, nossas obras de cavalete, e também vai encontrar um espaço para os artistas entrarem em contato com a gente para poder expor aqui também. No acervo são quase 50 obras de artes para o público conhecer. O nosso acervo agora está com os artistas renomados, por exemplo, Burle Marx, serigrafias de Eduardo Suede, Enos Corradin. Também temos essa proposição dos artistas fazerem seu nome aqui também, virarem renomados a partir da nossa perspectiva da Ocre, né? A ideia é que cada visitante pare um pouco, observe os detalhes e se permita viajar por diferentes tempos
e estilos. Que também vai ser uma proposta de criar oficinas, onde as pessoas vão poder aprender técnicas também. Então é isso, a pessoa saber o que é a arte, o que ela está apreciando, não só olhar e falar, nossa, gostei, é bonito, mas eu saber por que é bonito, por que foi feito, então é isso. Só pode simplesmente vir, conhecer o espaço, né? Visitar, tomar um cafezinho com a gente, conversar. Tem cliente que chega aqui para conversar, fica assim, às vezes, horas conversando. E também para compra mesmo de peças, aquisição de peças. O Espaço Ocre fica na Galeria Joana d'Arc, na rua 7 de setembro, número 222. E funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, das 9 ao meio-dia. Para saber mais sobre o espaço, o Instagram é o @galeriaocre, beleza? E olha, gente, um grupo de alunos de um projeto de restauração está contando a história capixaba de um jeito bem leve e divertido. Eles devem passar por 20 patrimônios da Grande Vitória. O primeiro foi o Palácio Anchieta. Sede do Governo do Estado do Espírito Santo, o Palácio Anchieta foi tema deste vídeo, que traz informações sobre a história, além de curiosidades sobre o local. Durante o governo de Jerônimo Monteiro, o palácio passou por várias novas modificações. Quem fez a pesquisa histórica que aparece no vídeo é o Murilo, aluno do curso técnico de restauração da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios. Esse vídeo do Palácio Anchieta foi o resultado da produção em aula sobre a matéria de História da Cidade do curso de restauro do Instituto Goya, né, da Escola Empau. Essa iniciativa foi o que eu tomei por achar que eu podia valorizar um patrimônio, transmitir essa ideia, né, de que aquele patrimônio, qual foi a história dele, como que você visita. O vídeo gravado no Palácio Anchieta foi o primeiro desse projeto, que deve percorrer mais de 20 patrimônios históricos da Grande Vitória. Ingrid e Brenda também fazem parte desse projeto. E a cada novo vídeo gravado, a descoberta de histórias escondidas, esquecidas, que agora estão disponíveis para todos. Olha, eu acho que um que me pegou de surpresa foi justamente a igreja dos pretos que tem lá no centro, porque ela é totalmente escondida, você tem que subir uma escadaria também que é histórica, bem original. E me surpreendeu porque ali foi um marco muito grande justamente para pessoas escravizadas da época, né? É uma história que, querendo ou não, é escondida ali, então eu achei muito interessante mesmo. Além do trabalho de pesquisa sobre os patrimônios históricos do Espírito Santo, esse grupo de futuros restauradores encararam também o desafio de ficar em frente à câmera. Eu sempre fui de falar, sempre fui muito comunicativa, mas com câmera não, a não ser no meu Instagram mesmo, falando com os meus próprios amigos. Aqui está sendo uma experiência nova. A série de vídeos do projeto Patrimônios do Centro é uma oportunidade que o capixaba tem de conhecer sua própria história. Eu não conhecia nenhum lugar, eu fui entrar no convento pela primeira vez já com 18, hoje eu tenho 23. Então o curso ele me abriu essa porta de olhar para o mundo e falar, poxa, caramba, mas será que é só aquilo ali? E a história por trás daquilo que eu vejo, né? Muitos prédios, robustos, eu achava que não era nem lugar para mim, que só gente importante entrava lá, né? E eu também sou importante, também faço parte dessa história. Inclusive, eu agora estou cursando turismo, através do curso me despertou, né, a vontade de conhecer além da minha história. Quanto tempo tem que você não escreve uma carta, daquelas de papel, para colocar em envelope, para pegar na caixinha dos correios? Pois bem, em uma exposição em Vitória, é possível escrever cartas, porque a grande inspiração para as obras veio de correspondências trocadas entre dois apaixonados. Um aspecto comum em todas essas telas é que não é possível ver o rosto dos desenhos. E, na grande maioria, os personagens estão de costas. Existe um motivo para isso. Que essa impessoalidade dos personagens, digamos assim, traz um lugar onde você consegue se colocar na obra, seja como espectador, seja como participante. Das meninas de mochila nas costas, a caminho da escola, aos garotos que se jogam na água, os desenhos feitos com tinta acrílica e carvão por Tainan Castro fazem parte da exposição Tempo de Espera. A inspiração das telas veio de uma série de cartas que o artista comprou em um mercado em Londres, na Inglaterra. Cartas de um casal à espera de se encontrar. De um rapaz chamado John para uma moça chamada Vera. E era um período entre guerras, de 40 a 48, mais ou menos.
47, 48. E ele contava que ele tinha sido chamado para a guerra, que ele estava com medo, que coisas estavam acontecendo. Essa é a primeira exposição individual de Tainã no Espírito Santo e está em cartaz na Galeria Matias Brotas. É um trabalho que lida com a memória, com as recordações, com aquilo que passa de uma geração para outra. E a pesquisa dele sempre vem em torno... o papel, ele fala que o papel é algo sagrado, né? As cartas, a memória afetiva. Há quanto tempo você não escreve uma carta? A exposição também te faz um convite a pegar papel, caneta e escrever para uma pessoa distante que vai adorar saber que você reservou um minutinho do seu tempo pensando nela. Estava escrevendo essa carta para quem? Para o meu neto, que mora atualmente na Espanha, em Madrid. E eu vejo talvez uma vez por ano, 2 no máximo. Eu estou morrendo de saudade, então aproveitei e mandei uma carta para ele. A Matias Brotas Arte Contemporânea fica na Mata da Praia, em Vitória, na Avenida Carlos Gomes de Sá, número 130. Agora me conta se você já ouviu falar no termo NOLD. É uma sigla que significa Never Old, ou Nunca Velhos, e diz respeito a pessoas a partir dos 45, 50 anos que rejeitam rótulos de idade e vivem de forma ativa, com propósito, em busca de qualidade de vida. Eles estão dominando os espaços, nos calçadões, praticando atividades físicas, caindo no samba. Estão mostrando que idade definitivamente não é documento. Eu me sinto muito bem, muito bem. Eu não vejo nenhuma mudança hoje, diferença. É lógico que fisicamente a gente envelhece, tem as mudanças no corpo, mas assim, hoje a minha cabeça, principalmente, eu acho que a alma, ela é mais jovem do que antigamente. Márcia faz parte da geração NOLD. O termo é a junção de 2 palavras em inglês, never old, ou seja, nunca velho. Compreende um grupo de pessoas maduras o suficiente para não serem jovens e ativas o bastante para não se considerarem velhas. Quando a pessoa me pergunta a minha idade, é quando eu penso na idade que eu tenho de fato, porque para mim assim, é um número, mas ele não define nada. Eu me sinto hoje com mais energia do que quando eu tinha 30 anos, em função de toda a forma como eu tenho vivido hoje, com produtos saudáveis, com alimentação boa, não tenho mais filho em casa, então eu tenho todo o tempo para mim, tudo agora é voltado para mim. O conceito de NOLD surgiu agora, é muito recente, né? Mas é dessa nova forma de viver o envelhecer. A gente pensar que envelhecer com atividade, com autonomia, participando, né, de grupos, tendo aceitação desse envelhecimento, isso é muito bonito, é o que a gente almeja. Os 60 mais não querem carregar mais o estigma de improdutivos ou frágeis. Eles querem se divertir, querem qualidade de vida para viver a velhice de forma plena. Ser idoso vai ser bom se a gente tiver uma aceitação e uma atitude positiva em relação a isso. Isso começa agora. A gente tem que investir tanto em saúde física, né, para ter mobilidade quando a gente envelhecer. A gente tem que investir em relações afetivas para a gente ter suporte, principalmente quando a gente estiver doente e quando a gente não for NOLD mais, né? Envelhecer é um processo múltiplo e diverso. Não acontece da mesma forma para todas as pessoas. E esse é um ponto de atenção para que o termo NOLD não deixe de ser uma inspiração e passe a ser mais um padrão estereotipado da velhice. A gente só sempre precisa ter muito cuidado de não criar um novo nicho de exclusão, né? Porque envelhecer é heterogêneo, é múltiplo. A gente está envelhecendo o tempo todo, então a gente tem esse critério no Brasil e nos países em desenvolvimento. A partir de 60 anos a gente considera a pessoa como idosa, mas é uma faixa etária muito ampla. Agora vamos conhecer o Lacrar.lab, que está formando novos críticos de artes com um olhar diverso e nada engessado. O laboratório reúne pessoas de várias áreas para avaliação de espetáculos. Rodou. Atuação, dança, Cabelucho já fez de tudo um pouco nas artes cênicas, mas agora está aprendendo a ver o espetáculo de uma outra perspectiva. Não tinha tanto assim pessoas aqui no estado, no Espírito Santo, que
escrevesse as críticas de espetáculo, e aí eu achei a oportunidade maravilhosa para eu poder também aprender e me desenvolver. Ele é um dos alunos do Lacrar Lab, um laboratório que tem tentado formar novos críticos das artes em cena, mas com um olhar diferente daquele ortodoxo, chato, sabe? A gente vai aqui como principal objetivo provocar diálogo, pensar em como que aquela obra ela é capaz de fazer perguntas, ela é capaz de acionar reflexões, questionamentos, memórias, como cada pessoa que está ali escrevendo se encontra com aquela obra. Um projeto que foi desenvolvido pela Maitê. Eu me formei em dança, né? Sou bacharel em dança pela UFRJ. Quando eu venho para o Espírito Santo, morar aqui, me afeta muito esse lugar da gente não ter um pensamento, né, sobre o que é a escrita crítica, o que é a escrita e a reverberação de um espetáculo para dentro, como isso reverbera no público e como o público pode acessar isso e escrever sobre, ajudar na difusão desse material, ajudar a ter outras percepções do espetáculo. Ela contou com a ajuda de professoras de diferentes estados. A Lídia, que vocês ouviram agora há pouco, é do Rio de Janeiro. A Gabriela, aqui da UFES. Tem sido incrível, né? Porque a gente tem muitas trocas, as pessoas escrevem, elas trazem os textos, são lidos, então a gente vai, né, discutindo e pensando o que pode melhorar aqui, o que pode nesse parágrafo, o que você quis dizer, como é que a gente pode, né, para entender mesmo qual é esse papel da crítica, né, como que se escreve um texto de crítica, quais são os limites, né, as características desse texto, que é muito importante também para o fomento da cultura. O projeto é direcionado preferencialmente para pessoas da comunidade LGBTQI APN+. Dá a possibilidade dessas pessoas virem, fazer uma formação sobre crítica, assistirem a obras de forma gratuita e colocarem o seu pensamento poético, político, as suas vivências também dentro dos seus textos em diálogo com o que viu da obra. É o que me motiva enquanto gestora, produtora cultural. E o projeto ganhou alunas das mais diferentes áreas. Nessa imagem aí, tem gente de jornalismo, economia, educação, dança e, claro, das artes cênicas. Se aprender sobre crítica não fosse legal o suficiente, os alunos ainda puderam conviver com um espaço cultural histórico aqui do centro de Vitória, que é o Teatro Sônia Cabral. Boa parte das atividades foram desenvolvidas nesse espaço aqui, olha. O ato final do projeto aconteceu neste fim de semana, quando os alunos puderam avaliar 2 espetáculos. Um deles, o Para Rosas e Tridentes, que é dirigido pela própria Maitê. Eu acho que a crítica ela tem um papel fundamental não só na difusão, né, porque ajuda a divulgar a obra, mas ela tem um papel, para mim, enquanto artista também, de trazer outras apreensões que às vezes o meu olhar não viu, mas que aquela pessoa viu, fez uma conexão com a vida pessoal dela e que aquilo ali pode me mexer para uma outra criação ou para uma modificação na própria criação. A avaliação de quem pôde fazer parte dessa experiência, positiva demais. O impacto ele foi muito grande porque eu pude somar com as coisas que eu já pratico com arte aqui dentro, como que aquele espetáculo influencia o meu corpo, como que aquilo me atravessa, como que é o meu olhar para aquela obra e como que eu posso escrever uma escrita criativa, uma escrita crítica que possa somar também, né, com a produção que está sendo apresentada. Tem um ano que entrou em vigor a lei que restringe o uso de celulares nas escolas. E estudantes e educadores começam a perceber mudanças dentro e fora da sala de aula. A aluna do 3º ano do ensino médio, Samile já pensa na formatura e nos próximos passos que dará na vida dela. Eu quero cursar psicologia, né? Eu acho que seria maravilhoso conseguir juntar as duas coisas, como, por exemplo, o inglês, atender pessoas de fora, turistas. Sempre foi meu desejo desde que eu era criancinha, na verdade. Mas há cerca de um ano ela teve que passar por um processo de adaptação. Nada mais de celular na escola. Foi um pouquinho difícil, sim, porque nós estávamos acostumadas com respostas rápidas, por exemplo, que era só lá para pesquisar no Google, etc. Se antes a restrição variava de acordo com a política de cada escola, no início de 2025 ela virou lei. A norma proíbe o uso de aparelhos para fins recreativos nas instituições de ensino, permitindo exceções apenas para atividades pedagógicas, acessibilidade e questões de saúde. A Rovena é diretora da Escola Estadual Maria Ortiz e conta que antes da regulamentação, os celulares eram um problema não apenas na sala de aula.
Que era uma batalha desigual, né? O professor queria dar aula, queria explicar, e o aluno estava ali com o celular na mão, ele esquecia às vezes, ele pegava o celular e estava usando, então ele não prestava atenção na aula, ele às vezes atrapalhava outro colega, porque ele não usa sozinho, às vezes ele quer mostrar alguma coisa, ou está ouvindo música, mesmo que ele não está mexendo na tela, ele está com a atenção dele em outro local, então atrapalhava muito a questão de aprendizado em sala de aula, a questão do comportamento do aluno também, porque às vezes o professor pedia para guardar, ele tinha uma certa resistência, a questão até da socialização atrapalhava muito, porque ele ficava muito ali no celular. Hoje, se o aluno é pego usando o celular de forma inadequada, o aparelho é retido até que um responsável se apresente na escola. E o legal é que a escola aproveitou esse momento para estimular nos alunos o interesse por novas atividades, como a leitura. A biblioteca agora está aberta para eles e eles podem, com toda a liberdade, pegar livros emprestados. O Eric descobriu o quanto gosta de ler dessa forma e já começa a colecionar, na memória dele, histórias que o fazem ver o mundo de novas maneiras. A gente vê que fora do celular tem outras coisas que marcam. Eu li um livro que se chama Malala e graças à biblioteca, aos estudos, hoje eu estou sabendo qual é o meu objetivo, o porquê que eu estou aqui. E agora eu gosto de ler. Ele também entrou para o coral da escola, fez novas amizades. Além da gente aprender a cantar, né, a questão de ler partitura, tem a questão de amizade também. A gente viaja o estado afora aí, conhecendo pessoas, isso é uma coisa muito legal. E eu poderia estar perdendo esse tempo todo mexendo no celular, né? Uma mudança que moldou a relação dos alunos com as telas, e não só dentro da escola. E agora a gente está prestando mais atenção nas aulas, a gente está colaborando mais com a atividade trazida pelo professor, né? Parece que não, mas algumas coisas que a gente pratica aqui na escola vai mudando um pouco a nossa personalidade de casa. E eu acho que isso, assim, foi uma evolução enorme. Tanto com os meus pais também, que eu converso mais com os meus amigos, fora do celular, claro. Então foi uma diferença, assim, boa, sabe? Hora de um intervalo bem rapidinho, a gente vai no ritmo do forrozinho, 2 pra lá, 2 pra cá, rodopia, ao som do forrofiar. Já tô de volta. Vem cá aí no forró, vem cá comigo balançar, dançar a noite inteira coladinho, só na dança agarradinho, fazendo furufupá. Vem cá aí no forró, vem cá comigo balançar, dançar a noite inteira coladinho, só na dança agarradinho, vai marcar. Vem cá aí no forró, música nossa, autoral, disponível nas plataformas digitais. Eu quero com você bem coladinho, só nós dois agarradinhos, sem ninguém incomodar. Me aperta que eu te pego bem juntinho, só nós dois agarradinhos, sem ter hora pra parar. Pego na cintura da menina, o sanfoneiro tá animado, puxa o fole sem parar. A noite inteira no salão se requebrando, balançando, esfregando até o dia clarear. A noite inteira no salão se requebrando, balançando, se esfregando até o dia clarear. Vem cá aí no forró, vem cá comigo balançar, dançar a noite inteira coladinho, só na noite agarradinho, fazendo furufupá. Vem cá aí no forró, vem cá comigo balançar, dançar a noite inteira coladinho, só na noite agarradinho, fazendo furufupá. Voltamos com TV Revista. Olha, gente, de nada adianta ter ideias incríveis se não houver recursos para que elas sejam implementadas. Pensando nisso, mulheres negras, líderes de associações e institutos capixabas estão tendo a oportunidade de aprender a captar recursos para desenvolver projetos em comunidades. A formação é a Capta Preta. São 6 anos conectando mulheres. O foco desse coletivo é o empreendedorismo e a economia solidária. Formação para que elas ocupem espaços de poder e enfrentamento à violência. Ele nasceu exatamente na pandemia, né, que através de um projeto que era do Coletivo Beco, a gente percebeu que
várias mulheres estavam, né, sofrendo mesmo violência doméstica em casa, que a gente começou a fazer doações de cestas básicas. Aí nessas doações a gente começou a perceber, né, algumas mulheres assim, meio diferentes. E ali na conversa elas foram, né, se soltando e contando pra gente que estavam sofrendo violência. Já a Mirelle é voluntária de uma rede de cursinhos populares que permitiu que mais de 100 jovens em situação de vulnerabilidade social ingressassem na universidade pública. O Rede de Afirmação é a maior rede de cursinhos populares, né, do estado. Nós temos núcleos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica e ofertamos aulas pré-ENEM para jovens periféricos, né, negros em sua maioria, que não teriam condição de acessar um curso particular. Mirelle e Rose estão participando de um curso de capacitação que aborda temas como aspectos jurídicos, articulação com empresas e elaboração de projetos para a captação de recursos para os coletivos nas esferas municipal, estadual e federal. Os coletivos que participam dessa capacitação possuem atuação comprovada em território periférico, liderança de mulheres negras e capacidade de mobilização social. Enquanto presidente do Instituto Conexão Perifa, que hoje é uma incubadora de coletivos periféricos, a gente notou que tem muito coletivo que quer entregar muita coisa bacana para os territórios, mas o que eles não têm é uma articulação, é como tirar esse dinheiro que está ali no poder público. Então a gente percebeu essa necessidade e criamos esse projeto, junto com o Instituto Novo Viver e junto com o Conectando Mulheres. São encontros semanais que seguem até o mês de julho e quem está no interior do estado pode acompanhar pela internet. Essa capacitação é importante para a existência e permanência desses coletivos. Vai nos ajudar muito, né, tanto para mim quanto profissional, né, quanto para o projeto. A gente conseguir se formalizar, criar a nossa documentação, judicializar tudo direitinho e captar recursos. Como são coletivos liderados por mulheres negras, a gente acaba construindo uma rede. Então aqui a gente está aprendendo a como captar esse recurso, que muitas das vezes não chegam para a gente que está ali na ponta. Agora vamos de música com o som de um cantor que deu uma guinada na vida. Ele é bicampeão mundial de futevôlei, o Antunes, que agora se dedica à carreira musical solo. Bora curtir. Já está na porta, veio aqui pra te buscar. Quantas coisas você deixou de fazer, com medo do que vão falar. Aquela grana no banco, tanta avareza pra quê? E aquela viagem pra Londres que você não vai mais fazer. E agora se arrepende do beijo que não deu, do eu te amo que não disse, da viagem que não fez, das mágoas que causou ou do tempo que perdeu, da grana que não gastou, do show que não assistiu ou da praia que não foi. E aquele velho medo de críticas e de desaprovação. Tem alguém aí na sua casa que ama banana? Vocês sabiam que a zona rural de Cariacica abriga um polo de banana orgânica? E olha, as mulheres têm tudo a ver com o sucesso da região.
Estamos no bairro de Cachoeirinha, zona rural de Cariacica, a 22,5 km da capital. 3 hectares desse bananal pertencem à família de Dona Vera. Eu me casei em 83, então aqui já tinha, né, lavoura de banana. Porque banana prata é só cuidar, né, que ela permanece para sempre, está sempre produzindo. Por aqui, a principal variedade é banana prata. Com tanta matéria-prima, o próximo passo foi aprender a como beneficiá-la. Deram esse curso na formação sobre trabalhar com a banana, que é uma produção mais abundante, né, no município de Cariacica. Com o curso, em 94 foi fundada a Associação de Mulheres Rurais das Comunidades de Cachoeirinha e Sabão. Da associação, veio em 2006 o grupo 7M. Eu tinha a minha irmã, né, que hoje não está mais, a minha mãe, que já faleceu, e tinha uma ex-cunhada, né, que também que é irmã do rapaz da cooperativa, e mais 3 pessoas, né, que ajudou a gente a fundar o grupo. Em 2012 veio a fábrica. A produção aumentou. Parte do insumo vem da plantação de Dona Vera. Outra parte é comprada de outros produtores da região. A cooperativa, ela ajuda a gente de uma certa forma, assim, né? Se a gente precisa do produto, né? Da banana, aí se eles tiverem, né, fornece pra gente. Se a gente precisar de usar a cama fria, a gente usa a cama fria da cooperativa. E agora também já estão colocando nas vendas, né? As bananas que eles não conseguem processar na fábrica, eles passam para a cooperativa e a cooperativa vende esses produtos para os mercados consumidores. E quando chega a hora da colheita, é o marido de Vera que faz a catação de todas as bananas dessa plantação. Com o caminhão cheio, ele segue em direção à fábrica. O caminhão já chegou, já fez a despenca, que é quando eles retiram as bananas de dentro do caminhão e trazem aqui para a fábrica, que é onde a gente vai entrar agora para entender como são confeccionados esses doces e quitutes. A gente lava, descasca, um raspadinho assim, né, para tirar a sapato veludada, e depois põe nas bandejas e põe para secar. Aí pega a banana pasta, modela, né, do jeito que a gente quer, ou bolinha, né, redondinho, ou então compridinho, no formato de banana mesmo. E passa no chocolate. A banana chip a gente faz o mesmo processo, né? E corta num cortador de legumes e já joga na fritadeira. No final, o resultado dá água na boca. Nesses 20 anos de Grupo 7M e mais de 30 de experiência na área, as amostras dos quitutes viajaram o mundo. Para Dubai, Estados Unidos, Inglaterra, né? E parece com o México. Então, assim, foi muito bem aceito lá fora. Em Cachoeirinha, banana é sinônimo de renda e oportunidade. Quem mora por aqui entende. Quem vem de fora e valoriza o produto local, passa a entender também. Bora falar de Capixabão, porque acontece hoje o primeiro jogo da final do campeonato. Com transmissão, é claro, pela TVE, vai ser uma final inédita entre 2 times sediados no município da Serra, o Serra e o Porto Vitória. Vamos conhecer as 2 equipes um pouco melhor? E para começar, o Porto Vitória, que busca o primeiro título estadual da sua história. A história do Porto Vitória começou a ser escrita em 2014, com um projeto ambicioso voltado para a formação de jovens atletas. Após pouco mais de uma década, os resultados já podem ser percebidos. Nos últimos anos, o time conquistou boa parte dos títulos que disputou em categorias de base aqui no Espírito Santo. Além disso, exportou atletas para diferentes regiões do Brasil e até do mundo. Maior exemplo é o zagueiro Natan, que passou pelo Flamengo, pelo Red Bull Bragantino, pelo Napoli da Itália e que hoje está se destacando no Real Betis da Espanha. E olha, profissionais que chegam por aqui sabem que o clube tem uma veia formadora. A gente tem atletas aí que estavam na base recentemente, João, Henrique, Matheus, estão todos aí jogando também aqui. Então isso aí nos deixa feliz e é importante para o clube também formar esses atletas e cada vez mais colocar esses atletas na vitrine. Mas ambição é uma palavra que sempre esteve no vocabulário do Porto Vitória. Não ia demorar para que fossem feitos investimentos também num time profissional. E uma coisa que todo mundo que integra esse projeto garante é que a organização, que virou marca registrada na base, migrou também para a equipe principal. O Porto ele foi o
Ele foi o pioneiro no estado nesse quesito de organização, de investimento, né? O futebol capixaba estava um pouco esquecido e o Porto trouxe de volta essa organização, investimento. É um clube que investe muito na categoria de base, né? E também no profissional, né? A equipe estreou profissionalmente em 2021, na Série B do Campeonato Capixaba. De lá para cá, uma rápida ascensão. Em 2022, o acesso para a elite do Capixabão. Em 2024, o primeiro título, campeão da Copa ES. 2025 marcou a primeira presença em final de Capixabão, sendo vice para o Rio Branco. E também a primeira participação em competições nacionais, com presença na Série D. A equipe segue investindo em infraestrutura. Em 2025, iniciou a construção de um centro de treinamento próprio na Serra. Um investimento de 25 milhões de reais que contempla 3 campos com medidas oficiais, alojamentos, academia e departamento médico. O Porto é um clube que ainda é jovem, mas que dá provas e mais provas de que pretende escrever uma longa história no futebol capixaba. Esporte Clube Porto Vitória, uma estrela brilha. Agora vamos conhecer melhor a história do Serra Futebol Clube, time que já tem 6 títulos de campeão do Capixabão e que volta a disputar a final do Campeonato Capixaba após 8 anos. Foi aqui, nos pés do mestre Álvaro, na Serra, que surgiu o time que até hoje cumpre o papel de representar o município no futebol capixaba. É um time que carrega o nome da cidade e, como você falou, Serra sede e, como se falar, Serra Laranjeiras para lá. A gente está aprimorando esse trabalho junto com a diretoria para a gente trabalhar o Serra não só no município, mas também na Grande Vitória, no Espírito Santo. O Serra Futebol Clube até hoje é o único time serrano a ser campeão aqui no estado. O clube foi fundado em 1930 e construiu uma grande tradição dentro do futebol amador ao longo de mais de 5 décadas. O Serra se profissionalizou em 1997, mas a história começou a dar certo muito rápido. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, o Serra é o maior campeão capixaba deste século. E fala pra gente, Marcudinho, vestir essa camisa é diferente? Já joguei em vários times aqui, em time de camisa também, e o Serra é um deles. É uma torcida imensa, sempre sou bem tratado aqui, gosto daqui, e agora é ter a tranquilidade, ter a cabeça boa para botar o Serra no cenário nacional de novo. Um time com menos de 30 anos dentro do futebol profissional, mas que já pode se dizer tradicional. Por aqui já passaram grandes jogadores, como o Giovani Silva, que teve passagens por Vasco, Seleção Brasileira e tudo mais. Jogos marcantes também não faltam. Afinal, o que se dizer da vitória sobre o Fluminense por 2-1 em pleno Maracanã? E olha, pode-se dizer que essa tradição toda ajuda até a atrair atletas, viu? Eu tive o privilégio de ter jogado no Porto, então como é um clube novo, ainda não tem tanta torcida. Mas vim para cá pro Serra, chegar aqui, sentir o clima de jogo mesmo, de torcida, batuque. Isso motiva a gente, porque a gente representa eles que estão ali fora, né? O último título conquistado pelo tricolor serrano foi a Copa ES, em 2023. No ano seguinte, sentiu o gosto amargo do rebaixamento, mas voltou com tudo nessa temporada. Fato é que, seja nas boas ou nas más fases, o clube segue honrando seu propósito de ser a principal bandeira do município da Serra dentro do futebol. Então, hein, gente? O jogo começa às 4 da tarde, vocês podem acompanhar lá no estádio aqui na TVE. E para encerrar o nosso TVE Revista deste sabadão, o som de um cara que tem explorado de uma maneira muito linda e educativa o encontro do jazz com a bossa nova. Eu tô falando do pianista, cantor, compositor Pedro Ferna. Um beijo, gente, bom final de semana, até segunda. Olha os dias atuais, é piripaque e atrocidade. O formigueiro exemplar é o balanço da cidade. Sim, no jazz, I will improvise. Chegar nas estrelas, alguém vai ter que trabalhar. Eu não queria não me envolver.
vai chegar, que a disciplina me conserte. Eu, um jovem 30 mais, é dopamina 7 a 7, assim, no jazz eu vou improvise. Eu não queria me preocupar, mas pra chegar nas estrelas alguém vai ter que trabalhar.